Nossa República desta semana vai tratar do que antigamente chamávamos de mentira e hoje de fake news, que é a mentira em grande escala. Vamos falar sobre liberdade de expressão versus fake news e a necessidade de regulação das redes sociais. Para tratar desses e outros assuntos, eu converso com o professor universitário, consultor jurídico, pós-graduado em compliance e proteção de dados. Eu converso com Otávio Venturini. Professor, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Caro Mauro, quero dizer que é uma alegria estar aqui com você para falar sobre o tema, né, das fake news, e quanto mais com alguém que reconhecidamente é um grande conhecedor da comunicação e, sobretudo, comunicação de interesse público. Então, só posso agradecer pela oportunidade. Obrigado também, professor. Eu queria começar já falando, já colocou a questão do tema das fake news, e eu usei uma expressão sua dizendo o seguinte, que é a mentira do passado e as fake news da atualidade. E eu acrescentei uma questão que eu acho que é fundamental na mentira atual, né, nas fake news atual, que é o tamanho da escala, das proporções, né, porque atingem muito mais pessoas do que antigamente, mesmo quando essas mentiras ocorriam na TV aberta, mas hoje é um negócio espantoso como essas fake news se propagam. E eu queria que o senhor fizesse essa comparação entre fake news do passado, as mentiras do passado e a fake news da atualidade. Obrigado pela oportunidade, Mauro, e esse é exatamente o ponto relevante da questão, né? Não dá para a gente comparar o contexto hoje, a complexidade hoje da desinformação, das fake news, com as mentiras do passado. Então, as mentiras sempre existiram, mas hoje, sobretudo por dois fatores, nós temos um contexto totalmente diferente. O primeiro fator, eu diria que é a evolução dos meios de comunicação. Então, desde a invenção da imprensa, isso no século XV, depois os meios de comunicação em massa, né, que ganham força ali a partir do século XX, aqui eu estou me referindo sobretudo ao rádio e à televisão. A grande novidade que nós temos hoje em termos de comunicação é a internet e, mais do que dentro da internet, as redes sociais. Nessa mudança, as pessoas deixam de ser apenas receptoras da mensagem e podem atuar como emissoras da comunicação. Hoje, qualquer pessoa pode transmitir uma live da tua casa, ou de um celular, de um aparelho celular. Então, eu diria que tem, primeiro, essa mudança, né, da própria evolução dos meios de comunicação. E, além disso, o surgimento de instrumentos como a inteligência artificial, esses algoritmos, né? Porque o que acontece? A gente tem, por vezes, além dessa escala e dessa mudança de dinâmica, uma falsa impressão de que basta se comunicar de maneira espontânea, mas por trás dessas ferramentas de inteligência artificial, você tem a capacidade de alavancar uma pessoa, uma comunicação. Então, é esse o novo contexto que traz uma certa preocupação para a desinformação muito mais complexa do que era a desinformação, a mentira no passado, como você bem falou, né? As televisões, os rádios, são instrumentos de comunicação em massa do século XX, mas eles tinham um crivo maior, né? São concessões, a gente pode falar até num controle. E com a internet isso muda, né? Cada pessoa pode transmitir a sua mensagem. Esses são os pressupostos desse novo contexto. É impressionante. Você fala em alguns termos que nos deixam bem, que clareiam bem essa coisa da repercussão que ocasiona as fake news. Primeiro, a questão da tecnologia utilizada, empregada, né?
O ministro Gilmar Mendes, recentemente, numa palestra lá em São Paulo, ele falava exatamente disso. Quer dizer, as emissoras de rádio e de televisão estão submetidas, o próprio jornal impresso, a uma regulação que impõe punição no caso de uma notícia falsa, no caso de essa notícia implicar, sobretudo, em alguma calúnia, uma difamação. Isso está previsto, inclusive, no Código Penal. Com relação à internet e às redes sociais, você não tem clareza ainda, não tem uma legislação específica, embora, a meu ver, a mesma legislação aplicada às emissoras de televisão, rádio e aos jornais, porque calúnia é calúnia, seja no jornal, seja nas redes sociais, né? A mentira é mentira em qualquer um desses lugares, né? E, portanto, deveriam ser, pelo menos, objeto de punição, né? O senhor, como advogado, como professor de direito, como é que o senhor vê essa questão da regulação das redes sociais? Quem a gente deve responsabilizar? Na televisão e no rádio, o profissional de jornalismo que propaga uma mentira, ele tem a possibilidade de ser punido, criminalmente e civilmente, né? No sentido de ressarcir eventuais danos, de responder por danos morais e de responder criminalmente. Isso não é muito comum nas redes sociais, que as pessoas têm essa liberdade de falar o que bem entenderem e confundem muito, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, liberdade de expressão com a possibilidade de mentir descaradamente, de inventar notícia ou de avalizar uma mentira que já está sendo propagada. Como é que o senhor vê isso sob o aspecto jurídico? Excelente questão, Mauro. Me permita abordar uma questão que me parece pressuposto, né? O que é fundamental a gente buscar com esse modelo de regulação, um dos principais objetivos é você garantir a confiabilidade, a credibilidade, a integridade dos sistemas informacionais como um todo. Muitas vezes se coloca isso num trade-off, né? Ou num dualismo, ou liberdade de expressão, ou regulação das mídias digitais. Mas não existe liberdade de expressão que possa ser exercida de maneira efetiva se não existe confiabilidade nos sistemas informacionais que passaram por todas essas mudanças, né? Como eu mencionei, hoje a gente tem um contexto muito complexo, muito específico com a internet e com as redes sociais. E nesse modelo, voltado aí para a internet, hoje a gente tem que desenvolver uma nova concepção de responsabilidade jurídica, porque essas grandes plataformas, elas têm um domínio da utilização de mecanismos de inteligência artificial, são algoritmos que conseguem, de certa forma, fazer uma moderação de conteúdo. Se não se buscar um modelo de responsabilização nesse sentido, nós teremos como consequência o próprio prejuízo da confiabilidade dos sistemas informacionais. Esse modelo de responsabilidade, que é um modelo muito baseado no que a gente pode chamar aqui de compliance digital, não é uma exclusividade, digamos assim, das fake news, da regulação da desinformação. Isso já existe, por exemplo, em proteção de dados pessoais. A gente sabe, hoje as questões estão mais palpáveis, né? Recentemente, com a evolução do ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial, mas provavelmente todo telespectador aqui que nos ouve já teve alguma experiência nesse sentido. Ele acessou, eventualmente, algum site para adquirir um produto e, na sequência, recebeu uma publicidade. Por detrás disso está uma coleta de dados pessoais. Então, são questões aí que estão correlacionadas. Quando uma grande plataforma que atua nesse campo da comunicação, né, que veicula mensagens
ela decide atuar, ela tem que realizar uma análise de risco e ter condições de aplicar medidas de transparência, elaborar relatórios para acompanhar se existem ali mecanismos de disseminação de fake news, porque o contexto muda um pouco. Como você mencionou, na televisão, no rádio, nós temos profissionais que atuam, que conhecem esses padrões éticos, há um crivo, e já na internet a questão é um pouco mais ampla, mas, por outro lado, a internet não pode ser um espaço como a gente costuma dizer, né, uma terra de ninguém. E isso hoje é possível mediante essas medidas, né? Existem experiências internacionais também sobre as quais nós podemos falar, mas basicamente eu diria que a solução aí passa pelo compliance digital e essas, sobretudo as plataformas, eu acredito que todos os players devem contribuir para a manutenção da integridade do sistema informacional, mas sobretudo essas plataformas, elas têm que realizar uma gestão de risco por meio de relatórios também, acompanhar o que tem sido veiculado. Isso já é uma medida comum, né? Se você tem algoritmos ali e comandos que identificam possíveis conteúdos inverídicos e isso depois é feito uma espécie de uma moderação. O senhor tocou num assunto que é muito importante que as pessoas tenham a compreensão. As plataformas das redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, todas elas, TikTok, são um grande negócio, são um negócio trilhardário, né, que rende muito dinheiro para essas plataformas. E é muito comum, quer dizer, aliás, o que é de mais comum, a regra, quando você está navegando pelo Instagram, ou pelo Face, ou pelo TikTok, ou seja lá qual for a rede social que você usa, é você receber, no meio das publicações, você receber um anúncio. E à medida que você se interessa por esse anúncio, que você clica nesse anúncio para ler, entender melhor, saber mais, você passa a ser alvo de um bombardeio de outras empresas também oferecendo os seus produtos naquela mesma linha que você se interessou. Eu quis ver um sapato, aparece 300 anúncios de sapato. Eu quis ver uma máquina fotográfica, da mesma maneira, e as pessoas são induzidas assim, e estão sujeitas, inclusive, à picaretagem. Porque, ao mesmo tempo que o negócio de comércio na internet ele busca muita credibilidade, porque isso é importante, mas ainda você tem muito aventureiro anunciando coisas que não existem. Você paga primeiro e nunca recebe, ou recebe uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você pediu. As pessoas são muito lesadas. Então é preciso entender assim, que primeiro que as plataformas têm responsabilidade sim, não só pelo conteúdo da informação em si, mas também pelos negócios que são gerados na internet. Elas recebem dos anunciantes para vender esses produtos, como a TV antigamente faz até hoje, aliás, no rádio, recebe. Só que no rádio e na TV, essa coisa é muito forte, é muito evidente, né? A credibilidade da televisão é muito grande, ainda, embora cada vez mais as redes sociais ocupam esse espaço. E como é que você pune? Vamos falar aí da questão do comércio, né, que é utilizado, dessa visão de que as plataformas são um negócio e, portanto, precisam ser punidas quando divulgam fake news, quando divulgam um produto que não existe ou não tem controle sobre aqueles que anunciam nessas plataformas. Bom ponto, Mauro, e são questões correlacionadas, né? Isso toca também no tópico da proteção de dados, porque todos esses mecanismos
eles se valem do que a gente chama do Big Data, né? São enormes quantidades de dados. Na questão específica da publicidade, a gente teve uma grande evolução em termos de práticas e de métodos, né? Você que é um conhecedor profundo da comunicação também sabe, né? A gente trabalhava até o início desse século, basicamente, com o que a gente chama de mídia offline. Então, existia ali um profissional de mídia que fazia um planejamento de mídia com base nos dados do Ibope, qual é o perfil de telespectador dessa programação. Hoje a gente tem o que a gente chama de mídia programática. Então, você acessa um site por meio daquele mecanismo, né, que solicita teu aceite, são cookies, eles vão coletando o teu perfil de acesso e a partir daí se cria um avatar, né, uma personalidade sua no espaço digital e você passa a receber publicidade. Nós tivemos recentemente uma evolução extraordinária em termos de regulação de proteção de dados pessoais no Brasil, muito inspirada na experiência da União Europeia, né, no regulamento de 16. Em 2018 veio a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Dentre os requisitos, né, dentro do que se busca com a Lei Geral de Proteção de Dados, é que as pessoas tenham mais informação daquilo que é feito com os dados pessoais. Essa legislação, ela representa, né, o início, talvez, de uma mudança de cultura, porque a gente não tinha essa compreensão da importância da privacidade dos dados pessoais, né? Como a proteção de dados pessoais ela se torna relevante no contexto atual. Até uma frase muito conhecida, que os dados são o novo petróleo. Se você procura hoje as empresas mais valiosas do mundo, elas, basicamente, o core business, né, a atividade central envolve tratamento de dados pessoais. É a Amazon, o Facebook, o próprio Google. Então, essa legislação, ela busca proteger mais o titular, né, a pessoa física, que tem os seus dados ali coletados e pouca informação, pouca transparência tem sobre o que vai ser feito com aqueles dados, se vai ser eventualmente compartilhado por uma outra empresa, se ele vai receber um anúncio, e isso passa desde a obtenção, né, da base de tratamento, que pode ser o consentimento, existem outras bases, mas mais do que isso, observância de princípios como a transparência, observância de direitos dos titulares, caso eu queira solicitar a exclusão dos meus dados pessoais, ou uma correção, e também que as organizações passem a ter um sistema de governança em privacidade, porque é uma ideia de responsabilização pela atividade, pelo risco da atividade. Se eu sou uma empresa que eu coleto grandes quantidades, eu sou uma instituição financeira, eu tenho, por exemplo, Mauro, os seus dados sobre a tua vida financeira, né, eventualmente a tua remuneração, quanto que você tem ali de reserva. Imagine se alguém tem acesso a esse tipo de informação. E é na legislação de proteção de dados, são nas questões de dados pessoais que a gente consegue fazer um paralelo com a temática das fake news. As fake news, elas têm um potencial, né? Por isso que a gente fez essa comparação com a mentira do passado, e faz todo sentido, e a mentira do presente. Por meio desses mecanismos hoje, relacionados à rede social e dados pessoais, a gente consegue impactar até mesmo na própria disputa política e o regime democrático. Um caso que ficou muito conhecido internacionalmente foi daquela organização Cambridge Analytica, que basicamente ela instalava na rede social, no caso foi o Facebook, um app, um aplicativo. E era um aplicativo lúdico que você ia preenchendo informações, ou seja, fornecendo os seus dados pessoais, eles ia se coletando dados pessoais e no final dava algum resultado, alguma coisa lúdica ali, com que artista você parece. O que acontece é que por detrás disso, né, depois você tinha um encaminhamento de mensagens segmentadas, são mensagens de cunho político, buscando impactar, alterar o resultado, mas assim, por detrás, todo um sistema, uma rede voltada a espalhar desinformação e com isso também impactar os resultados de uma eleição.
Aí a gente vê, por exemplo, a responsabilização ou o dever de conformidade, o dever de cautela que uma rede social, né, uma grande Big Tech tem que ter ao, por exemplo, aceitar que um aplicativo com esse propósito seja ali inserido. Professor, realmente o assunto é muito complexo, mas assim, vai descortinando uma série de situações. Com relação aos dados pessoais, as pessoas também são extremamente descuidadas. Por quê? Porque não existe uma política estatal de prestar esclarecimentos sobre a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não existe uma campanha mostrando, eu falo uma campanha assim, séria, que possa juntar agências de publicidade, grandes empresas, bancos. Alguns bancos hoje já fazem algum tipo de propaganda mostrando, olha, não revele seu dado assim porque nós não pedimos isso. Mas o cidadão que está lá com a ferramenta, com o celular na mão, com a sua rede social aberta, ele não se incomoda muito em passar seu CPF, algum dado de nascimento e tal, principalmente se estiver interessado em fazer algum empréstimo ou alguma compra via rede. Então, a falta de consciência do que significam esses dados, o senhor usou um exemplo fantástico. Houve um período, e ainda ocorre eventualmente, assim, de N aplicativos sendo usados nas redes sociais para você responder questões que estavam, na verdade, coletando dados seus para fazer essa mídia programática, ou para ser utilizado pelas milícias virtuais. A gente fala de milícia no sentido criminoso mesmo, que é de espalhar fake news, de espalhar desinformação, de defender teses absurdas, como ser contra a vacina, por exemplo, que, ao meu ver, é um problema, é um crime absurdo, e que pessoas que fizeram isso, que fazem isso, devem ser punidas com muito rigor, porque estão atentando contra a saúde pública, né? Contra um direito que é de toda a coletividade. Então, assim, já não está na hora de aumentar a vigilância, a cobrança, a regulação, tanto sobre as plataformas, sobre para as pessoas, sobre as pessoas que praticam esse tipo de crime. Sem dúvida, e a gente tem um desafio de formação de cultura. Cultura das pessoas, cultura das organizações empresariais. O tema ele é muito recente, né, Mauro? Veja, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018. Até pouco tempo as pessoas pouco sabiam como isso acontece. Até uma frase que ficou muito famosa no documentário da Netflix que diz: se você não está pagando, você é o produto. Ou seja, você tem os seus dados coletados e aquilo de alguma forma vai ser utilizado comercialmente, seja para te endereçar alguma publicidade, e por detrás disso as plataformas são remuneradas, né? Às vezes a gente não tem uma visão clara disso, que é um negócio, como todo negócio funciona assim. Acho que a gente está num processo de evolução. Então, para te dar um exemplo, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que previu a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa é um processo incremental. Então, essa autoridade ela vai ganhando corpo, ela vai elaborando normas. A sociedade vai evoluindo, ela começa a prestar atenção em temas que, antigamente, você dava o seu CPF na farmácia, por quê? Não, vou te dar um desconto. Tá, mas o que vai ser feito com meus dados? Isso não era informado. Hoje é possível que ainda isso ocorra, é muito provável que ocorra, mas as pessoas vão evoluindo. Nós não temos ainda uma legislação de fake news aprovada. Tem um projeto de lei em discussão no Congresso, enfim, um debate muito intenso. Sempre é necessário aprimorar, mas me parece que a regulação, olhando por essa perspectiva da confiabilidade e integridade do sistema informacional,
merece ser regulada. E também nós não temos uma regulação da própria inteligência artificial, que de certa forma, né, você tem automatização dos processos. Isso está tudo relacionado. São mecanismos estatísticos, enfim, é um conceitual complexo de deep learning, mas que dizem até que isso é interessante, alguns aplicativos, como é o caso do TikTok, em poucos segundos, com o que você vai acessando, ele conhece mais sobre você do que você mesmo. Então, eles produzem dados a partir de dados. Você, pelo teu perfil de acesso, a uma produção de dados, configurando, digamos assim, aquilo que seja a tua essência, o teu avatar digital. Agora, sem dúvida nenhuma, isso é um processo que exige comunicação, exige conscientização da população. As organizações também, como eu disse, precisam evoluir no processo de compliance digital. Desde a questão de proteção de dados tratados em ambiente digital, até uma gestão de risco. Então, olha, se eu vou desenvolver um produto, eu sou uma startup, esse produto envolve coleta de dados das pessoas, tratamento, depois eu uso um mecanismo de aprendizado, machine learning, a máquina vai por meio de meios estatísticos produzindo predições. Eu tenho que fazer uma gestão de risco, porque, olha, o que acontece se eu tiver um incidente de cibersegurança, se esses dados vazarem? O que acontece se o resultado trouxer prejuízo às pessoas? Mas, assim, a gente tem que, de certa forma, também comemorar, por exemplo, a aprovação de uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados, e esse caminho, e continuar trabalhando ativamente para que essa cultura, conscientização e a completude da regulação seja alcançada. Até porque não dá para você combater a tecnologia, né? Quer dizer, você precisa aprender a usar com responsabilidade e cobrar, por outro lado, de quem trabalha com isso, de quem produz conteúdo, de quem distribui conteúdo, responsabilidade nesse sentido. Aí é o tal do compliance. Falando em compliance, antes de eu entrar nesse assunto do compliance e do papel das agências de publicidade nessa coisa da autorregulação, enfim, eu queria... Existe um argumento muito difundido por essa banda podre aí da internet, que é a ideia de que a regulamentação é censura, que fere a liberdade de expressão, etc. Esse discurso é muito recorrente e, obviamente, que é um discurso falacioso, né? Mais uma fake news que vem sendo propagada por parlamentares, por setores da política brasileira e por gente que se beneficia muito por canais especializados na desinformação, né? De vender ideias, isso está cheio na internet, né? De vender ideias. Nós temos TVs digitais, rádios digitais, podcasts, não sei das quantas, produzindo informação mentirosa e que isso afeta a vida das pessoas. Eu vou dar um pequeno exemplo doméstico. Meu pai, com 85 anos, já numa fase da vida que ele tem dificuldade de compreender tudo, sob o ponto de vista da tecnologia, mas ele começa a acompanhar. Então, assim, ele tem a ideia na cabeça dele de que o governo que se encerrou aí no ano passado produziu uma enormidade de obras como nunca se viu em Mato Grosso. Uma grande mentira, porque não tem um palmo de estrada, não tem um palmo de obra realizada nos 4 anos em Mato Grosso. Estou pegando esse exemplo porque é um exemplo aqui. E Mato Grosso também tem essa coisa de ser um estado majoritariamente de direita. Eu não vou falar nomes aqui para não ficar uma ideia de perseguição. E isso produz
uma ideia falsa da realidade. E as pessoas acabam se convencendo. Essa manipulação é extremamente criminosa, né? Porque ela produz, como eu já citei aqui o exemplo da vacina, né? De você ser contrário à vacina por uma ideia manipulada, completamente errada. Como é a questão das eleições, por exemplo, né? Do sistema eleitoral brasileiro, que é um dos mais avançados do mundo e dos mais seguros do mundo. Aliás, nós encerramos o período de fraudes eleitorais quando se implantou no Brasil a urna eletrônica. Mas essa manipulação é muito forte. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre e claro, sobre o aspecto jurídico, dessa diferença de censura e liberdade de expressão. Esse é o grande ponto, né? E me parece que esse dualismo, como eu falei, né? Esse trade-off, ou um ou outro, ele está mal colocado até intencionalmente para confundir as pessoas. Porque a regulação, né, da desinformação em si, o objetivo principal, ou pelo menos um dos objetivos principais, é a confiabilidade e a integridade dos sistemas da informação. Essa é uma primeira camada de discussão. Então, se atendo a isso, aliás, ele fortalece a liberdade de expressão. Imagine você, Mauro, com esses avanços da tecnologia que a gente tem acompanhado, e possibilidade do que a gente chama de deepfake, né? Então, hoje é possível, e cada vez isso vai ser mais aprimorado, criar uma imagem, né? A partir dos seus dados aqui, eu crio como se fosse você, né? Mas não é você, é um deepfake, sua voz. Imagine isso sendo veiculado, né, na internet. Amanhã, ninguém mais vai poder discernir o que é realidade, o que é falso. Então, a gente precisa buscar a proteção da confiabilidade dos sistemas informacionais, sob pena, né, de você prejudicar o próprio exercício da liberdade de expressão. Esse é um ponto. Também não existe liberdade de expressão num campo, num meio de comunicação que você não tem transparência de quais são os algoritmos, de por que a tua mensagem não é impulsionada ou a de outra. Então, a gente precisa buscar uma regulação que traga transparência, que proteja, né, esse sistema informacional desses mecanismos e, sobretudo, como você mencionou, né, das milícias digitais. O que são isso? São redes de desinformação que são remuneradas, que atuam no submundo. Você não percebe, é algo silencioso, mas que são organizações, uma rede ali com interesses, com pessoas que visam influenciar. Então, quando a gente olha sobre esse primeiro prisma mais amplo, a proteção da confiabilidade do sistema de informação, da internet. Antigamente, na internet, a gente tinha apenas os sites e os blogs. Hoje, a gente tem as redes sociais. Mas a proteção disso é fundamental para que eu possa exercer a minha liberdade de expressão. Transparência algorítmica, o acompanhamento daquilo. Isso sem falar no prejuízo à coletividade, né? Como uma disseminação de fake news relacionada à vacina, ou mesmo a justiça eleitoral, foi uma criação do Brasil que foi fundamental para a garantia da democracia. Agora, além disso, existe também uma discussão, né, entre os limites da liberdade de expressão. Isso até antecede muito o advento da internet e das redes sociais. Então, como você mencionou no início, a calúnia, a difamação, a injúria, elas sempre foram punidas criminalmente. Então, e sobretudo isso o comunicador, né? Alguém que expressa. Depois, questões relacionadas à incitação a algum crime, às instituições democráticas. Então, o que eu quero dizer? Nesse âmbito individual, né, também a gente tem que debater os limites do exercício da liberdade de expressão. E já tem uma regulação, né, questões também de apologia a nazismo, que sofrem alguma regulação no Brasil. Outros países têm os Estados Unidos têm uma compreensão mais ampla da liberdade de expressão. Então, existe essa discussão, né, mas do comunicador e que se vale da internet.
Agora, o que eu quero ressaltar, que tem que ser uma diretriz que a gente precisa buscar, e tem previsão também nos projetos de lei, é a confiabilidade e a integridade dos sistemas informacionais. A lógica da internet ela é muito específica, ela é recente, e sem isso, né, sem essa confiabilidade, eu acesso hoje o YouTube, eu não sei mais o que é verdade e o que é mentira, eu recebo uma mensagem, eu não sei. Se a gente não começar a desenvolver essa cultura, haverá certamente um prejuízo para toda a coletividade, para o regime democrático, para o funcionamento das instituições. E você não pode, né, professor, se assentar na ideia constitucional da liberdade de expressão para fazer apologia ao crime, para defender teses que são absolutamente contrárias à própria Constituição, à própria legislação brasileira. Você não pode defender o racismo, você não pode defender a homofobia, você não pode defender invasão do Congresso, atos violentos contra magistrados do STF, por exemplo, que é uma coisa que foi recorrente. Você pode divergir de uma decisão, mas você não pode atacar uma instituição da democracia. E essa coisa está muito... As pessoas ainda acham um absurdo. Eu estou falando genericamente, as pessoas, mas as pessoas mais especificamente envolvidas nessa questão da disputa pelo poder, essa visão ideológica, elas acham que isso sim, olha, eu tenho o direito de defender que uma criança use arma. E não considera a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Então nós temos assim, uma série de situações que as pessoas confundem. Não, mas eu tenho direito. Não, tudo bem, o sujeito é homofóbico e acha que ele tem direito de usar a sua liberdade de expressão para defender isso. Isso é muito recorrente na internet, nos discursos que são feitos hoje. E, na verdade, não é isso, né, professor? Liberdade de expressão ela é um direito, mas é um direito que tem lá os seus limites. Exato, nenhum direito, né, ele é absoluto. Sobretudo quando você, né, nesses casos de estímulo, ataque, incitação a crimes ou ataque às instituições, ou crimes de apologia, crimes relacionados ao nazismo, por exemplo, você coloca, no caso das instituições, o próprio regime democrático, né? Ou a ofensa a uma pessoa, uma inverdade. Como a gente sabe, essas discussões elas surgem como se fossem algo, né, recentes, mas é que a internet vocaliza, né, amplia, propaga muitas vezes a opinião de alguém, e aí você passa a ter uma responsabilidade também muito maior. E as pessoas têm uma falsa impressão de que a internet é um espaço de ninguém, né? A pessoa assume uma outra... Isso é muito interessante. A pessoa, por detrás do computador, do teclado, ela assume uma outra personalidade. Então, isso é preciso ter cuidado e adaptar também essa legislação, que era muito pensada no contexto offline, e agora no mundo digital é um outro contexto de amplificação. Então, certamente, nenhum direito ele é absoluto, né? Sobretudo quando acaba invadindo ali. Não é uma opinião, uma manifestação de uma opinião política, mas ela ataca a honra de alguém, ela propaga, ela imputa um falso crime a alguma pessoa, ela incita a violência contra o próprio Estado democrático. Você sabe, Mauro, que tem até uma analogia interessante relacionada a um autor norte-americano, John Oster, sobre as cláusulas pétreas. Então, é a ideia de você amarrar a mão do constituinte, como se fosse naquela analogia a Ulisses, no mastro do navio, para que ele não caia no canto, né, das sereias. Foi feita uma analogia, por quê? Você não pode, por exemplo, no âmbito das cláusulas pétreas, e aí a liberdade das pessoas, o regime democrático entra nesse âmbito, utilizar
a aprovação de emendas constitucionais para prejudicar o próprio regime democrático. Então, a baliza, né, digamos assim, a fronteira da liberdade de expressão passa por isso, a própria manutenção desse espaço de liberdade que a gente tem para debater os temas, para discutir. Eu não posso me valer da minha liberdade de expressão para atacar o próprio regime democrático e, ao fim e ao cabo, prejudicar a própria liberdade de expressão. E mesmo em relação à honra individual das pessoas e crimes também, como racismo, apologia ao nazismo. Mas, assim, são temas que não são simples de ser discutidos, né? Alguns países também têm como os Estados Unidos, têm uma concepção mais ampla da liberdade de expressão. Agora, sem dúvida nenhuma, não deve ser entendido como um direito absoluto, né? Que você possa exercer de maneira irresponsável, sobretudo no ambiente que amplifica, né? Que você impacta e influencia outras pessoas. Professor, a gente está aqui já no último bloco e eu queria falar um pouquinho. O senhor que atua muito nessa área da publicidade com relação à compliance de agência e tem aí defeitos de interesse da Nova SB, que é uma grande agência brasileira, uma agência de publicidade importante do país, e que discute essa questão do compliance, da LGPD e do comportamento das agências na veiculação de propaganda, sobretudo da propaganda via internet, da propaganda e da publicidade, e o marketing, principalmente essa questão do marketing programático, desse tipo de publicidade. Eu estou tentando não confundir marketing com publicidade, porque as pessoas já confundem muito isso. Mas, assim, na verdade, assim, essas ferramentas disponíveis pelas plataformas das redes sociais, elas são ferramentas de marketing, são ferramentas de indução das pessoas, né, a criar desejos, a ter vontade de ter determinadas coisas, porque ela recebe uma informação que ela não pediu para ninguém, mas que aquilo desperta aos mais desavisados, e que são a ampla maioria dos usuários das plataformas, desejos, vontades sobre coisas que são absolutamente desnecessárias para a vida dela. Então, nesse aspecto, a responsabilidade das agências de publicidade, essa posição de compliance das agências no cuidado com aquilo que vai ser produzido, difundido, distribuído via internet. Essa é uma questão muito, muito interessante, Mauro. Obrigado pela oportunidade de debater. As agências, sem dúvida nenhuma, são um importante player, né, desse ecossistema de comunicação. Obviamente, a legislação ela foca nas plataformas, que são os veículos, né, os espaços, e sem dúvida nenhuma, devem ter esses mecanismos preventivos muito robustos, implementados, etc. Mas todos os players, eles podem e devem contribuir para a manutenção, né, do que eu estou chamando aqui de integridade dos sistemas informacionais. As agências têm uma peculiaridade, né? Elas concebem a ideia criativa e muitas vezes elas atuam com produtoras para produzir aquela ideia e depois desenvolvem planejamentos de veiculação. Até a mídia offline era aquele planejamento na televisão e nos rádios. Hoje a gente tem um contexto totalmente diferente. O que me parece que as agências podem contribuir, primeiro é na curadoria do conteúdo, né? Você ter uma concepção criativa atenta a essas questões de fake news. A gente tinha uma regulação, já tem uma regulação no Código de Defesa do Consumidor em relação à publicidade abusiva. A gente tem a atuação do CONAR também, que é um órgão de autorregulação do setor publicitário e que faz... que, aliás, é pioneiro nesse sentido, né? Nesse caminho de preservar o mercado, né? A credibilidade, isso é muito importante. E tem uma deferência dos jogos, porque o CONAR ele é uma entidade privada, né? Ela é uma autorregulamentação e existe... autorregulamentação, é isso.
As agências Muito se bem submetem à regulamentação, elas mesmas decidem, não, isso não serve, eu não vou fazer isso. Né? Tem um Você compromisso ético já, né? Você mencionou, né, a gente estava batendo aquele papo sobre, às vezes a gente não sabe o que é publicidade ou não. Você segue um influenciador e ele daqui a pouco ele está falando de um produto, ele não explicita. Isso é uma publicidade implícita. Você tem que evidenciar que se trata de uma... Então, existem vários processos de reclamações no CONAR e o CONAR atua proativamente. E, como a gente estava falando, mesmo sendo um órgão de autorregulação, uma deferência do judiciário. Então, eu diria que, primeiramente, Mauro, é uma curadoria de conteúdo. Atenta não apenas a essas questões, né, que a gente mencionou, de não praticar publicidade abusiva, mas num contexto de fake news. E depois, algo que merece atenção é o que a gente chama de brand safety. Então, você tem que, sobre a tua marca, você tem que buscar também anunciar em espaços que prezem pela veracidade, né? Por exemplo, se eu vou veicular uma comunicação num blog que reconhecidamente propaga fake news, isso traz um prejuízo para a marca. Então, nesses planejamentos de mídia, ou se eu vou realizar eu vou me valer da mídia programática, né? Não é a agência que faz essa programação, você tem outros players desse ecossistema que automatizam isso. Que tipo de fornecedor é esse? É um fornecedor que utiliza dados, um banco de dados regular, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados ou não? Então, eu acho assim, a agência, ela é mais um player importante e ela pode adotar medidas. Eu posso trazer um caso interessante, um exemplo interessante, aí da Nova SB, onde eu tenho a oportunidade de atuar com essas questões de compliance. Lá tem um núcleo específico voltado para a integridade da informação, mas no sentido de oferecer aos clientes, sobretudo da comunicação de interesse público, um estudo de como têm sido divulgadas as informações, se tem alguma desinformação. Então, isso também pode ser uma proatividade, né, de alguma forma colaborar com essa transparência, acompanhamento disso. Então, sem dúvida nenhuma, embora a legislação, né, o foco não é as agências, mas por se tratar de um player relevante, tem muito a contribuir nesse contexto. Professor Otávio, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso República. Infelizmente, o nosso tempo já foi, já extrapolou aqui os limites e eu vou ter que negociar lá com a emissora para que a gente não corte nada e o programa vá na íntegra. Obrigado, eu acho que é um assunto que a gente tem que retomar várias vezes, porque é o momento dessa discussão vir a público, para que as pessoas tomem consciência mesmo dos riscos, dos problemas e das dificuldades. Quando a gente vê a realidade sendo desvirtuada, quando se cria uma realidade imaginária, né, com base em informações falsas, em manipulação de informação, de dados, etc., a gente tem que começar a ficar preocupado, porque, enfim, os veículos de comunicação, de uma maneira geral, os jornais, as revistas, as próprias emissoras de televisão, quando veiculam uma informação, uma matéria que é comercial, que foi um espaço pago, identificam, né? Informe publicitário. Isso mostra para a pessoa que está vendo, olha, isso aqui tem um interesse comercial por trás. Nas redes, a gente não tem isso, não tem esse filtro, não tem essa responsabilização ainda, né? E é uma coisa que precisa criar. Obrigado, até uma próxima oportunidade. O senhor tem aí 1 minuto aí para fazer aí as suas considerações finais aí do nosso papo. Mauro, primeiro te agradecer, como eu iniciei, né, o nosso bate-papo, dizer que é uma alegria estar aqui com você, que conhece a comunicação, mas, sobretudo, a comunicação de interesse público como ninguém, e sabe da relevância para fins de transparência, de publicidade da administração pública.
Não quero ser repetitivo, né, mas eu acho que a mensagem final é que a gente tem que buscar preservar a integridade e a confiabilidade dos sistemas informacionais, jornal, televisão, mas sobretudo internet, porque sem isso, né, a própria sociedade como um todo perde o nosso regime democrático, e esse é o nosso fim, né, que a gente possa ter acesso ao conteúdo e, enfim, e que aquilo possa ter alguma credibilidade perante todos. E mais uma vez eu quero agradecer aqui pela oportunidade. Muito obrigado, nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.